Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Dr. Silvio Sarmento Lessa, sou neurocirurgião com pós-graduação em neurocirurgia vascular pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e com área de atuação em neurocirurgia endoscópica da base do crânio, também pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Trabalho na Neuron Medicina Avançada e no Instituto de Neurocirurgia e Coluna do Triângulo. Hoje nós vamos apresentar um caso clínico a respeito do tratamento cirúrgico da hidrocefalia de pressão normal, a respeito de uma cirurgia de revisão de DVP, de derivação ventrículo-peritoneal. O nosso paciente é o JAL, masculino, tem 80 anos, apresenta uma história de hidrocefalia de pressão normal, que é caracterizada por demência, incontinência urinária e dificuldade para deambular, com diagnóstico em 2020, foi submetido à cirurgia para derivação ventrículo-peritoneal por uma outra equipe, ainda em 2020. O paciente começou a apresentar desequilíbrio, dificuldade para caminhar e falha de memória, de evolução por cerca de 2 semanas. O paciente nos procurou e o exame neurológico mostrava uma dificuldade de movimentação dos membros inferiores, que a gente conhece como paraparesia crural, desequilíbrio e falha de memória. A tomografia de crânio e a ultrassonografia do abdômen mostraram que a válvula não estava funcionando bem. Essa é a imagem tomográfica, onde a gente vê o catéter ventrículo peritoneal à direita, dentro do ventrículo, bem posicionado, mas percebe-se um aumento ventricular caracterizando a falha da válvula. Bom, decidimos pela cirurgia para a troca da DVP. A cirurgia foi realizada em regime de urgência no dia 12 de agosto de 2021. Ambos os cateteres ventricular e peritoneal estavam funcionavam bem. A válvula era de média pressão e não apresentava drenagem, portanto, o sistema valvular não estava funcionando. Essa é um modelo semelhante à válvula de média pressão que o paciente apresentava e que nós retiramos. Na cirurgia foi realizada a troca dessa válvula de média pressão por uma válvula autorregulável própria para hidrocefalia de pressão normal, a válvula do tipo NPH da íntegra. O procedimento durou cerca de 50 minutos. Essa é a nova válvula que o paciente apresenta hoje, a válvula autorregulável NPH. Bom, o paciente apresentou melhora imediata dos sintomas. Recebeu alta hospitalar no dia seguinte à cirurgia, no dia 13 de agosto de 2021, completamente assintomático. Vamos discutir um pouco aqui algumas generalidades a respeito da hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal, HPN, ela se caracteriza por um excesso de líquor nos ventrículos cerebrais. Acomete adultos, idosos, por volta dos 60 e 70 anos. Normalmente existe um equilíbrio maior entre a produção, a circulação e a absorção do líquor. No entanto, nos pacientes que apresentam a hidrocefalia de pressão normal, há o desenvolvimento de uma quebra desse equilíbrio e o líquor passa a se acumular nos ventrículos cerebrais, comprimindo os neurônios. Em relação aos sintomas, existe o surgimento gradual de 3 sintomas principais e geralmente se apresentam nessa ordem cronológica. O paciente começa a apresentar distúrbios de movimento, por exemplo, problemas para caminhar, como pequenos passos trocados, tendência de queda, sensação de pés pesados ou dificuldade, por exemplo, para subir escadas. Em seguida, ele pode apresentar incontinência urinária, que é aquela deficiência no controle da bexiga. O paciente tem aquela necessidade urgente ou frequente de urinar, ou até mesmo a perda do controle para segurar a urina, E, por último, o paciente pode apresentar uma demência leve, algumas deficiências cognitivas, como, por exemplo, esquecimento, perda de memória, perda de interesse em algumas atividades ou até mesmo alterações de humor. Quais seriam as causas da hidrocefalia de pressão normal? Normalmente, se verifica um alargamento dos ventrículos do cérebro.
né? Esses ventrículos se expandem, parecem distorcer as vias nervosas entre o cérebro e a medula espinhal, causando assim os sintomas. Em alguns casos, o fluxo de sangue também pode diminuir, mas para a maioria dos casos, a causa específica ela não pode ser determinada. Em outros casos, a pessoa pode apresentar um histórico de hemorragia cerebral, por exemplo, uma ruptura de um aneurisma ou de um trauma, ou até mesmo um passado de meningite, tá? No entanto, não está claro por que ou como essas condições causam a hidrocefalia de pressão normal. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal ela pode apresentar uma dificuldade grande, né? Uma vez que nem todos os sintomas podem surgir ao mesmo tempo. Então, os sintomas isolados podem confundir e atrasar o diagnóstico. Além disso, esses sintomas eles são frequentemente relacionados a outras condições comuns da população idosa, por exemplo, a doença de Parkinson, a osteoartrite, a doença de Alzheimer. Todas essas patologias podem apresentar os mesmos sintomas da hidrocefalia de pressão normal, confundindo os familiares, confundindo os médicos e atrasando também o diagnóstico. Os exames principais para confirmar o diagnóstico são a tomografia, a ressonância, alguns testes neuropsicológicos para dimensionar a questão dos déficits cognitivos, né, de memória, de aprendizado, e a própria punção lombar, como forma de você remover uma certa quantidade de líquido e simular, por exemplo, a drenagem da válvula e você acompanhar a melhora do paciente após essa retirada de líquor. É um teste que se chama TAP teste e é fundamental, importantíssimo para o diagnóstico e para a previsão de melhora com a drenagem através da válvula. Em relação ao tratamento, não existe cura para a hidrocefalia de pressão normal, mas tem um tratamento que é a implantação da válvula para drenar esse excesso de líquido cefalorraquidiano dos ventrículos cerebrais. À medida que os ventrículos que estão aumentados eles vão diminuindo de tamanho, você pode ter um alívio dos sintomas. Em relação à válvula, as válvulas eles são dispositivos de plástico e de silicone que são implantados através de um procedimento cirúrgico, cuja função principal é a de redirecionar o líquido cefalorraquidiano para uma outra área do corpo. E esse redirecionamento de líquor permite que os ventrículos aumentados retornem a um tamanho mais próximo do normal, né, em um esforço para aliviar os sintomas da hidrocefalia de pressão normal. A válvula geralmente consiste de 2 cateteres e uma válvula unidirecional, né? O sistema de DVP em si consiste de 2 cateteres e uma válvula unidirecional. A válvula em si regula a quantidade, a direção do fluxo e a pressão do líquido cefalorraquidiano para fora dos ventrículos cerebrais. Conforme a pressão do líquido cefalorraquidiano dentro do cérebro aumenta, a válvula de via única se abre e o excesso de líquido é drenado para uma cavidade posterior, que pode ser o peritônio, pode ser o átrio, e no caso da válvula lombo-peritoneal, também o peritônio. Existem vários tipos de válvula, né? Os 2 principais utilizados na atualidade são as válvulas de pressão fixa, que regulam a taxa de fluxo do líquido cefalorraquidiano com base numa configuração predeterminada de pressão, e você tem as válvulas ajustáveis, que são aquelas válvulas que podem ser ajustadas de forma não invasiva, usando ferramentas magnéticas, por exemplo, para ajuste de pressão diferentes após o procedimento cirúrgico. Os 2 tipos de válvula podem incluir um dispositivo de controle de sifão. A finalidade desse dispositivo é justamente minimizar essa drenagem excessiva devido à gravidade, quando a pessoa está na posição vertical. Em relação ao tratamento, como escolher a válvula? Bom, a hidrocefalia de pressão normal apresenta picos de hipertensão intracraniana, picos de hipertensão licórica durante as 24 horas, durante um dia, por exemplo, de forma que a pressão intracraniana ela se encontra bem próximo do normal. O diferencial é que na hidrocefalia de pressão normal, diferentemente das outras causas de hidrocefalia, a pressão ela se encontra quase próxima do normal e o paciente apresenta alguns picos de pressão alta, né, durante um dia, por exemplo. Nesse caso,
o paciente necessita apenas de uma pequena drenagem. A válvula NPH da íntegra, por exemplo, apresenta esse perfil de drenagem. É uma válvula que drena pouco, conforme o paciente precisa. É uma válvula que é própria para a hidrocefalia de pressão normal. Ela drena uma pequena quantidade de líquor baseado apenas no fluxo e não na pressão. Ou seja, quando você tem um aumento do fluxo, a válvula drena, independentemente da pressão que se tenha dentro do líquor, dentro das cavidades ventriculares, e assim você reduz ainda mais o risco da hiperdrenagem e da formação do hematoma subdural crônico, que são duas das complicações das válvulas, além da infecção. Bom, alguns comentários aqui finais, que a válvula de média pressão ela não é indicada para hidrocefalia de pressão normal. O mecanismo de funcionamento é baseado na pressão, ou seja, é preciso que haja uma pressão mínima para que a válvula funcione, para que a válvula passe a drenar. Como na hidrocefalia de pressão normal a pressão do líquor é muito baixa e próximo do normal, a válvula de média pressão, nesse caso, pode não funcionar bem ou nunca mesmo funcionar. No nosso paciente, a válvula não estava funcionando, ela não apresentava drenagem. Por isso, nós optamos pela troca pela válvula própria para a hidrocefalia de pressão normal. Como conclusão, a hidrocefalia de pressão normal é uma das causas de demência, né? É um diagnóstico importante hoje, pois é inteiramente tratável, você pode melhorar bastante a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. O diagnóstico ele pode ser difícil, porque os sintomas podem ser confundidos com outros tipos de hidrocefalia, em que a pressão do líquor é mais alta e até mesmo com outras doenças, como nós falamos anteriormente, como a doença de Parkinson, a própria demência de Alzheimer, a osteoartrite no idoso, etc. Pode apresentar excelentes resultados, como a cirurgia, né? A hidrocefalia pode ter excelentes resultados melhorando a qualidade de vida dos nossos idosos, seus familiares. E o diagnóstico preciso garante a escolha correta da válvula e a boa resposta ao tratamento. Como desfecho, o paciente teve uma melhora completa dos sintomas já no pós-operatório imediato, no mesmo dia da cirurgia, e não houve nenhum déficit neurológico e o paciente já retornou às suas atividades de rotina. Gostaria de agradecer a todos e muito obrigado.